Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano e hoje num formato diferente, aqui no aplicativo, para mais um estudo bíblico para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, algumas semanas atrás o Senhor, através do seu Espírito, tocou na minha mente para meditar no Salmo 145. E eu fui meditar no Salmo 145 e vi quão glorioso e grandioso é essa mensagem do Salmo 145. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui esse estudo aqui. Creio que seja um estudo rápido, tá? Somente do Salmo 145, com conexão com alguns outros textos das Escrituras, tá bom? Então a gente vai iniciar aqui. Olha só que coisa interessante a palavra do Senhor. Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Veja que interessante esse versículo 2. Diz assim: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Depois eu vou mostrar um texto para vocês em Apocalipse que mostra exatamente o acontecimento disso. Uma geração louvará as tuas obras para outra geração e anunciarão as tuas proezas. Isso acontece desde o início, não é? Porque, por exemplo, quando nós vamos para o exemplo dos israelitas, quando naquele período do Êxodo, quando foram sair da escravidão, né? As grandezas do Senhor, né? Naquelas 7 pragas que aconteceram no Egito, tudo foi passado de geração em geração, e pessoas que não viram aquelas obras, mas geração para geração foram falando umas para as outras. Isso é só um exemplo, né? Mas como é interessante. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor de grande misericórdia. Você vê que esse versículo 8 aqui, ele está apontando exatamente para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque esse versículo 8 ele lembra muito o contexto de Isaías 53, quando fala do Senhor, né? Que nós seríamos curados pelas pisaduras que aconteceriam no Senhor, né? Que o Senhor ele sofreria como uma ovelha muda, né? Indo para o matadouro, etc, né? É muito interessante. Esse versículo 8 ele lembra muito Isaías 53, né? Quando fala do Senhor Jesus. E você vê nos evangelhos, você pegando esse versículo 8, né, e estudando os evangelhos ali, evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, né, você vai ver que exatamente esse texto ele se refere ao Senhor Jesus, né, porque Jesus ele se fez homem, ele sendo o criador dos céus, da terra e do mar, ele se faz homem, ser humano, para poder nos resgatar numa aliança perfeita, numa aliança onde a sua graça, o favor imerecido é derramado, né? A expiação do sangue de Cristo Jesus é derramado sobre nós. E nós temos então a oportunidade de alcançar a aliança com Deus através do seu Filho, mediador, né? Jesus Cristo. E Jesus, ele, né, se fazendo homem, ele passa então a sentir o que nós sentimos, né?
ele passa a sentir fome, sede, aflições, né, opressões. Jesus passou por muitas e muitas e muitas coisas. Aliás, nenhum de nós vai passar pelo que o Cristo passou, né? Nós vamos passar, muitos vão passar e muitos já passaram por coisas parecidas, mas ninguém vai fazer o que o Senhor fez. Isso ninguém vai fazer. Porque Cristo é Deus, né? E o que ele fez, o seu sacrifício perfeito, nada é comparável a isso, né? E aqui vai dizer que ele sofredor e de grande misericórdia. Você vê, para quem já estudou, né, e entende um pouco da questão da restauração das duas casas de Israel, né, que inicia lá em 1 Reis 11, quando Deus ele separa o reinado de Roboão, se não me engano, filho de Salomão, né, e divide esse reinado, o reino, né, de Israel em duas casas, a casa de Judá e a casa de Efraim, né. Depois, conforme vai passando os tempos, o pecado vai entrando no meio do povo mais e mais, e o Senhor ele dá essa carta de divórcio para a casa de Efraim, né? E os filhos de Israel, né, os da parte do reino de Efraim, eles são, né, como diz lá em Amós, eles são espalhados entre os gentios, né? E o Senhor vem morrer para quebrantar aquele primeiro pacto, para num novo pacto ele resgatar a casa de Israel através dos gentios, né? Formando o Israel de Deus, né? E isso você vê já nisso, você vê a misericórdia do Senhor, né? Por isso, piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia, né? Isso me lembra muito aquele texto de João 3,16 que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna, né? Por isso o Senhor é de grande misericórdia e sofredor. Paulo chama Cristo de nosso Cordeiro Pascal, porque na festa da Páscoa, né, era comemorada a Páscoa, a libertação da escravidão do Egito, que foi através do sangue de um cordeiro, ou dos cordeiros que cada família teve que sacrificar. Foi daquele sangue, daquele sinal naquelas portas que eles tiveram a libertação, né, naquela última praga lá no Egito. Eles tiveram a libertação da escravidão. E através do sangue do verdadeiro cordeiro, na realidade, não na sombra, né? Na realidade, o sangue do verdadeiro cordeiro, que é Cristo Jesus, nós somos libertos, né? Somos libertos das correntes do mundo, das correntes do pecado e dos enganos. Diz assim: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Isso também está conectado com o Apocalipse, hein? Depois a gente vai ver sobre isso. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Por que diz assim, falarão da glória do teu reino? Porque você vê, por exemplo, que nós que estudamos a palavra, nós que cremos nas escrituras, né? A gente sabe que a promessa, como diz lá em Hebreus, que ainda há um dia de repouso, que ainda não se cumpriu, né? Esse dia, que profeticamente significa 1000 anos, né? Porque para Deus, como diz no Salmo 90, um dia é como 1000 anos. Nós vemos lá em Apocalipse 20 que na primeira ressurreição, bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição, né? Quando Cristo voltar na 7ª trombeta, né, de Apocalipse, quando Cristo voltar no futuro, é claro, né, naquele acontecimento da última semana profética relatado lá em Daniel, então vai acontecer a ressurreição, aquilo que Jesus prometeu, né? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Por quê? Porque vai haver a ressurreição,
né? Isso está lá, por exemplo, em João capítulo 6, no Evangelho, por exemplo, né? Jesus prometendo que no último dia, aquele que crê nele, né, e seguir fiel até o fim vai receber a ressurreição, né, a vida eterna, com a transformação de seus corpos para corpos glorificados, imortais. E com certeza, né, a palavra ela diz que quando houver a ressurreição, o Senhor ele vai então tomar posse aqui da terra. E isso está lá em Apocalipse 11, no finalzinho de Apocalipse 11, se eu não me engano, 11 ou 12, né, quando vai dizer que os reinos da terra se tornaram do Senhor, do seu Cristo, né, e um reino que será eterno, etc, etc, né, e esse reino, né, ele lembra a questão do milênio, né, porque lá no Apocalipse 20 diz que aqueles que participarão da primeira ressurreição, eles vão reinar com Cristo por 1000 anos, né? Como reis e sacerdotes. E aqui fala no versículo 11, né, do Salmo 145, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Né? E é exatamente que nós hoje, muitos estão abrindo a mente de muitos irmãos, né? Que o Senhor, quando ele voltar, ele vai reinar com o seu corpo, com a sua noiva, com a sua igreja, né? E por 1000 anos vai ter um reino milenar aqui na terra, onde o Senhor vai ser rei, e somente ele, não haverá outro rei, somente o Senhor vai ser rei. E todas as nações que estiverem na terra vão ser obrigadas a obedecer os mandamentos do Senhor, a obedecer as leis de Deus, né? Amar o Senhor acima de tudo, não adulterar, não furtar, não cobiçar, enfim, não matar, não roubar. Todos vão ser obrigados a obedecer às leis do Senhor, né? E vai ser um reino milenar, um reino de 1000 anos. Por isso que aqui diz, falarão da glória do teu reino e relatarão teu poder. Exatamente. Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Isso também está ligado também com a questão das duas testemunhas lá em Apocalipse 11, né, quando por 3 anos e meio Deus vai derramar um poder, um avivamento, né, através do seu Espírito, para que um grande grupo de pessoas pertencentes ao corpo de Cristo, né, preguem com sinais e prodígios, preparando o mundo para a volta do Senhor, para que as pessoas então venham escolher, né, se vão se converter ao Senhor e se preparar para a sua vinda, para terem a dignidade de poder receber a ressurreição e a vida eterna, né, ou se vão preferir escolher a marca da besta e a condenação, como diz nas Escrituras. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Isso aqui está totalmente ligado com as profecias, por exemplo, de Daniel. Veja bem, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Como entender isso? A gente vai, por exemplo, para Daniel. Quando Daniel ele recebe do Senhor a interpretação do sonho que Deus deu a Nabucodonosor naquele tempo. E por exemplo, no versículo 44 do capítulo 2, Daniel falando, ele diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será destruído, jamais, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Porque, né, não vamos entrar em detalhes aqui na questão da estátua de Nabucodonosor, ali onde tem ouro, prata, bronze, etc, ferro com barro, que são os pés da estátua. Tudo são representações de reinos, de impérios em determinadas épocas, né? E o Senhor, quando ele vem com uma pedra angular que bate, né,
abate nos pés da estátua, derruba todos esses reinos, né? Esse mundo que jaz do maligno, e então é instituído o reino de Deus. E a gente vai ver isso no capítulo 7, aqui, ó, que tá ligado com aquele versículo do Salmo 145. Tá? Deixa eu achar aqui o texto, né? Você vai ver aqui no capítulo 7. Veja só. Olha só. Eu estava olhando as minhas visões da noite, Daniel, tá? E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, que é Jesus Cristo, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é o Pai nesse contexto, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Veja que eu acabei de ler em Daniel 2 esse mesmo contexto, porém de um outro ângulo. Ok? Mais à frente aqui também vai dizer assim, ó: mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Isso é no final dos tempos, tá? Na última semana profética. Nos últimos 7 anos ali. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidades. Isso aqui está completamente ligado com Apocalipse 20, tá? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha só. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo, eu estou resumindo, tá? O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso aqui é o reino milenar, gente. Isso aqui é o reino milenar. Isso aqui está lá com contexto com Apocalipse 20. Tem ali um versículo que eu vou mostrar para vocês em Apocalipse 5 também, né? Sobre isso, sobre esse reino aqui na terra, que vai acontecer na vinda do nosso Senhor, na ressurreição dos santos, quando Satanás, segundo Apocalipse 20, vai ser acorrentado por 1000 anos, e aí vai acontecer o verdadeiro sábado, que era a sombra da velha aliança, lá o verdadeiro sábado, o descanso do Senhor, onde Satanás vai estar preso, tá? E aí o Senhor vai ser o rei, e ele vai ter um domínio eterno, né? Ele vai ter um domínio eterno. O reino não passará mais das mãos do Senhor e dos seus santos, né? Voltando, então, vamos voltar ao Salmo 145. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Entendeu? Para entender esse versículo 13, tem que ir para o contexto escatológico, contexto de Daniel, contexto de Apocalipse, para poder entender o que é esse reino eterno. Como eu mostrei agora para vocês resumidamente, dá para entender, né? O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os teus desejos, os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Olha como é importante esse verso 18. Olha como é importante invocarmos o Senhor, buscarmos o Senhor de coração e de fato e de verdade. Porque a palavra diz que o Senhor está perto daqueles que o invocam e que invocam de verdade. O Senhor está perto. Aquele que invoca o Senhor, aquele que busca a vida em santidade todos os dias, né? Em Cristo Jesus, sendo nova criatura, o Senhor está perto. É a palavra que está nos dizendo. E ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Lembro muito do Salmo 34, que o Salmo 34 diz que aqueles que temem o Senhor, no Salmo 34 diz que aqueles que temem o Senhor, o que é temer o Senhor? É obedecer às leis do Senhor, né?
é andar com uma mente pura, né? Com um coração puro, é viver no dia a dia luta na santidade, né? É a obediência aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, é o amor a Deus, é o amor ao nosso semelhante. Isso é temer ao Senhor, colocar as vontades do Senhor acima da nossa. A nossa carne, o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, se eu não estou enganado, que na nossa carne habita a lei do pecado, né? E muitas vezes na nossa mente, no nosso coração, vem desejos pecaminosos. Mas quando renunciamos, estamos o quê? Estamos temendo o Senhor. Estamos temendo o Senhor e preferindo renunciar à nossa vontade para agradar o Senhor, porque sabemos que Ele prometeu àqueles que o temem a vida eterna. É por isso que diz, Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. E qual é o desejo dos que o temem? A vida eterna, a ressurreição, a salvação. Perfeito? O Senhor guarda todos os que o amam. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Isso aqui está exatamente conectado com esse texto aqui, olha só, Salmo 145, verso 20, né? A gente vai para a epístola de Judas, tá? Judas. Olha só. Judas, no versículo 14 diz assim: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles os ímpios, todos os ímpios. Quem são os ímpios? Os incrédulos, são aqueles que vivem no pecado, que não se arrependem, que não estão nem aí para o Senhor, para a vontade do Senhor. Por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então você vê que aqui diz que o Senhor vai fazer juízo, ele vai destruir os pecadores na sua volta. E olha só como isso também está conectado em Apocalipse. Olha só. Aqui quando é tocada a sétima trombeta, e quando o sétimo anjo tocou a sua sétima trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, do seu Cristo, ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, o tempo de dares o galardão, a recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, aos que temem o teu nome. Lembra ali no Salmo 145? Aqueles que temem o Senhor, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir-lhes os que destroem a terra. Há tempo de destruir os que destroem a terra. É exatamente o que está aqui em Judas, ó. Judas. Olha só. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que pecadores disseram contra ele. Fazer juízo sobre os ímpios. Veja só. Isso também está ligado com Apocalipse 19, irmãos, né? Quando em Apocalipse 19, não sei se eu vou ler isso aqui para vocês para não ficar mais longo ainda o vídeo, mas aqui vai mostrar em Apocalipse 19 o Senhor descendo, né? Com um exército dos céus, que é a igreja ressuscitada já no arrebatamento, né? E descendo, né, ele vai destruir o anticristo, o falso profeta, né? Ele vai fazer juízo, né, sobre os ímpios, sobre aqueles que vão estar com a marca da besta.
Isso aqui tá aqui no contexto aqui, ó, de Apocalipse 19. Você pode ver isso que eu tô falando, você lê todo o texto, você vai ver aqui, tá? Veja só. Olha só, e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, que estava sentado sobre o cavalo, etc, etc, né? Vai dizer aqui que a besta foi presa e com ela o falso profeta. A besta é o reino, né? O reino do último reino dos pés da estátua de Nabucodonosor, né? Que é a mistura ali de barro com ferro nos 10 dedos ali, né? Nos pés. A besta é o reino, é o povo todo marcado com a marca no fim dos tempos, e o falso profeta e o anticristo, tá? Eles vão ser jogados vivos no lago de fogo, isso na vinda do Senhor, tá? Aqui vai dizer que no contexto do Senhor aqui, que na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Ele vem com seu exército, né? Ele vem com seu exército para fazer juízo. E seguindo os exércitos no céu, não é no. Por quê? Porque é o arrebatamento, onde a igreja é arrebatada no último dia, né, na sétima trombeta, no último dia não, na sétima trombeta, né, vamos dizer assim, e aí a igreja é arrebatada, é ressuscitada, aqueles que estiverem mortos, a maioria, né, em Cristo Jesus vão ser ressuscitados para então, com corpos glorificados, do céu descer para fazer juízo na terra, e o Senhor vai tomar a terra de Satanás, do anticristo, etc. Né? Então, voltando aqui para o Salmo 145, o Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Você viu aqui que está em conexão com Apocalipse 19, com Apocalipse 11, com Judas, a epístola de Judas, perfeito? A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. E esse versículo 21, ele está conectado com o versículo 2. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Onde é que nós vemos isso, irmãos? Apocalipse 5. Apocalipse 5, irmãos. Aqui nós vamos ver no Apocalipse 4 aqui a visão de João sobre o Pai, né, no seu trono. E aí em Apocalipse 4 e 5 nós vamos ver a visão sobre o Filho, né? E aí onde começa dizendo assim que João chorava, né, porque ninguém poderia desatar o livro dos 7 selos, e aí vai dizer assim, um dos anciãos vai dizer para ele assim, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Venceu por quê, irmãos? Porque Jesus ele morreu e ressuscitou. Então ele venceu a morte. E ele tem direito, ele tem o poder, ele tem autoridade, ele venceu a morte. Entendeu? Então ele venceu. E eu olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Por que cordeiro, irmão? Porque Deus entregou o seu Filho, né, para o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através do sangue de Cristo Jesus nós temos a expiação dos pecados. Por isso que Cristo é o cordeiro. Como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veja lá em Isaías 11, os 7 Espíritos de Deus. Aí você vai ver lá, Espírito do Senhor, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, enfim. Os 7 Espíritos de Deus, eles estão em Cristo Jesus. São 7 características do Senhor, né? São 7 atributos que fazem parte da essência do Senhor. E esses 7 Espíritos, eles estão aqui sendo mostrados no Senhor Jesus Cristo, ó. Que no Senhor Jesus tem 7 olhos, é uma figura, claro, é uma linguagem figurada, e esses 7 olhos são os 7 Espíritos enviados a toda a terra. Os 7 Espíritos, eles estão em Jesus Cristo. Os 7 Espíritos é a plenitude do Espírito Santo de Deus. O Espírito, aqui fica muito claro que o Espírito Santo não é um terceiro ser,
mas sim é a essência que está dentro de Jesus Cristo, né? O Espírito de Deus é o Espírito de Jesus Cristo, né? O Espírito do Pai. Por quê? Porque nós vemos, por exemplo, Lucas, em Atos, você vê Pedro no primeiro capítulo de uma das epístolas, você vê Paulo, todos eles chamam o Espírito Santo de Espírito de Cristo ou Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus é o Espírito Santo, entendeu? E aqui é uma das provas, por exemplo, né? Aproveitando esse gancho, né? O Senhor Jesus, nele está os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. É de Cristo, o Espírito vivificante, que é enviado o Espírito Santo para toda a terra. O seu Espírito é enviado. Veja bem, voltando então. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue, isso é muito forte, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você está vendo que a igreja não vai morar no céu, a igreja vai morar na terra. A promessa de Deus para Abraão foi a terra, só que Deus visava a ressurreição de Abraão e não aquela vida, aquele descendência dos judeus. Não. Quando Deus prometeu para Abraão a terra, a visão de Deus já estava pensando na ressurreição, entendeu? Então aqui vai se cumprir o próprio Abraão, Isaac, Jacó, e todos os outros, e a igreja vai estar então reinando nesse momento quando Jesus ele volta, né? Quando Jesus voltar na 7ª trombeta, vai acontecer então isso. Todos os santos vão ressuscitar para reinar na terra. Aqui está escrito, ó. E eles reinarão sobre a terra. Aí está conectado com o Apocalipse 20 sobre o reino milenar de 1000 anos. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E olha só, para finalizar. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder para todo o sempre. Tá vendo? Para todo o sempre. É exatamente o que nós vemos aqui no Salmo 145. Olha só. Perdão. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos de séculos e para sempre. Não é o que está lá em Apocalipse 5? É a conexão, irmãos. É o que a palavra está nos mostrando. Amém? Então veja como tremendo que é o Salmo 145. Não é à toa que o Senhor tocou na minha mente para meditar nesse salmo. Quanta mensagem tem dentro desse salmo, irmãos. Eu queria agradecer a você que ficou até esse momento, até o final do vídeo. E queria desejar que Deus abençoasse você e sua família com a paz do Senhor Jesus Cristo, com muita saúde. E que você possa estar aqui novamente num próximo vídeo quando for postado no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essa mensagem chegue para mais pessoas, tá? Acredito que possa edificar muitas pessoas esse vídeo. Compartilhe aí com mais pessoas esse vídeo se você gostou, né? Clica no curtir ali que ajuda, né, o vídeo ser recomendado também, né? E que Deus abençoe a todos. Até um próximo vídeo, se Deus permitir.